Fala, meus amigos, que a graça e a paz de Jesus esteja sobre vocês. Seja bem-vindo ao Campus Online, essa plataforma que foi criada, planejada, elaborada para abençoar a sua vida, sua casa, sua família, seu ministério. E eu queria já, nesse começo, dizer para você que todas as quintas-feiras você vai receber através desse canal uma nova mensagem para abençoar a sua vida. E já quero te encorajar a enviar esse link, a deixar um comentário aqui abaixo. Se essa mensagem fez sentido para você, deixa aqui abaixo um testemunho. Isso é muito importante para nós e estamos felizes em ver você. A mensagem de hoje, ela é baseada em Mateus capítulo 16 e o título dessa mensagem é Ajustando a Perspectiva. Mateus capítulo 16, versículo 13, a Bíblia diz assim: E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram, uns, João Batista, outros, Elias, e outros, Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhe ele, e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus, respondendo, disse-lhe, Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas o meu Pai que está no céu. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amigos, num tempo em que todos esperavam a chegada do Messias, todos estavam à espera do Messias anunciado por tantos anos. Todos tinham a expectativa de que esse Messias fosse alguém que tivesse nascido na riqueza, alguém que viesse de outros reinos. E Mateus, ele rompe esse silêncio de 400 anos, desde Malaquias até aqui, e começa escrevendo para os judeus. E ele relata toda a genealogia de Jesus. Mateus é o evangelho do Messias predito, o libertador que Moisés e os profetas escreveram. Malaquias capítulo 5, versículo 2 diz assim, cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Ele está dizendo, olha, esse é o Messias anunciado desde antes de todas essas coisas. Por que Mateus estava tão interessado na genealogia? Porque nos dão a chave para toda a vida de Cristo. Elas mostram, antes de mais nada, que ele não era um homem qualquer, mas que descendia de família real, que tinha sangue real nas veias. Se não fosse rei, não poderia exigir o domínio das nossas vidas. E se não fosse homem, não conheceria as nossas enfermidades e as nossas dores. Mateus nos aproxima do Jesus do contato, do amigo, da comunhão, da lei, dos ensinos. Se aproximar, se relacionar, tem sido o alvo da nossa vida com Deus. Mateus mostra um profundo conhecimento acerca dos detalhes, porque Mateus não conta uma história terceirizada. Mateus está relatando fatos de uma caminhada, de uma jornada com Jesus. Do dicionário, a palavra perspectiva, ela diz assim, modo através do qual alguma coisa é representada. Modo através do qual alguma coisa é vista. E nesse livro, nós vemos Jesus pela perspectiva de Mateus. Quando chegamos aqui no capítulo 16, nós vemos um longo caminho de Jesus até chegar nessas perguntas para os seus discípulos.
Os discípulos já tinham visto Jesus confrontando os religiosos do dia que ele curou um homem da mão mirrada num sábado. Tinham visto muitas maravilhas operadas por Jesus. Tinham visto multiplicações de alimentos e milhares de pessoas sendo alimentadas. Jesus andando por cima do mar, além de tantos ensinos. Mas quando chega aqui no capítulo 16, Jesus avisa os seus discípulos para que eles tomassem cuidado acerca do fermento dos fariseus. Os fariseus queriam um sinal do céu, e na verdade os fariseus queriam tentar Jesus. Em Marcos, capítulo 8, versículos 18 e 19, a Bíblia diz assim: tendo olhos, não vedes? Tendo ouvidos, não ouvis? E não vos lembrais? Quando partis 5 pães entre os 5.000, quantas alcofas cheias de pedaços levantastes? É normal que as pessoas, assim como nos dias de hoje, seguissem a Jesus pelos sinais. Porque naquele tempo ninguém operava tais sinais como aquelas pessoas viam Jesus fazendo. Mas os que andam perto de Jesus não podem seguir Jesus apenas pelos sinais. Quem anda perto de Jesus precisa andar com Jesus por quem ele é. Sabe, quando chega aqui no texto que lemos, ele pergunta para os seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? O que esse texto está querendo dizer? Jesus chega assim, ó: quem dizem os homens, a multidão, ser o Filho do Homem? Todos disseram uma perspectiva do povo, ou até mesmo o que talvez ouviam do povo. Se você não tem uma convicção de quem Jesus é para você, muito provavelmente você vai acabar sendo influenciado pela visão da multidão. O que a multidão diz acerca de Jesus? Perceba que no texto que lemos, ninguém se destaca nessa parte do diálogo. Versículo 14, e eles responderam: alguns dizem que é João Batista, Elias, ou outros, Jeremias, ou um dos profetas. Sabe, é notável que essa resposta dos discípulos, ela é uma resposta vaga. É a resposta do mundo atual. Jesus era um homem. O mundo desse tempo diz que Jesus era o melhor dos homens. Um homem que falou por Deus, contudo, era apenas um homem. Essa é a visão do mundo acerca de Jesus. Se você digitar aí no seu computador, na Wikipedia, e pesquisar sobre Jesus, a Wikipedia vai dizer para você que Jesus foi um líder de um movimento apocalíptico, um curandeiro carismático, um sábio, um filósofo, um reformista igualitário. Essa é a visão do mundo, da internet, acerca de Jesus. Mas sabe, eu gostaria de, nesse texto, fundamentar 3 verdades para nós aprendermos aqui nesse texto. Na verdade, serão 2 verdades, mas eu gostaria de dizer com você a primeira. A primeira é assim: todos têm a sua perspectiva de Jesus. Todos têm uma perspectiva sobre Jesus. É o que dizem a opinião do povo. João Batista, Elias, profetas, o povo compara Jesus com outros homens que haviam passado. O próprio João Batista tinha morrido 2 capítulos antes, no capítulo 14, e o rei Herodes ouviu a fama de Jesus e disse: esse é João Batista que ressuscitou dos mortos e por isso essas maravilhas operam nele. E João Batista foi o homem que preparou o caminho. Sim, um profeta para o seu tempo. E talvez pela similaridade da força da palavra de Jesus, da poderosa palavra, porque João Batista pregava arrependimento, pregava a bondade, juízo, pregava contra o orgulho, pregava sobre céu e inferno, batismo. Sabe, o povo via essas palavras de Jesus muito similares à palavra de João Batista e atribuía a imagem de João Batista a Jesus. Quando dizem que é Elias, assim como Elias confrontou os profetas de Baal, assim como Elias confrontou o reino do seu tempo, Jesus também não veio para fazer política naquele momento. Jesus não veio para agradar o governo do seu tempo, e talvez por essa postura as pessoas diziam que ele era Elias. Também não era Jeremias,
Porque Jeremias pregou contra a rebeldia, o perigo da apostasia, para o povo dessa época. Ele estava sendo representado, sabe, por esses homens. O parâmetro que eles tinham era o parâmetro da jornada desses outros homens que passavam. Mas, para os nossos dias, se nós nos tornarmos o parâmetro pelo qual algumas pessoas vão dizer de qual é o Espírito de Jesus desse tempo, o que é que essas pessoas teriam a dizer? O grande pregador Billy Graham, ele diz que nós somos a Bíblia que muitas pessoas vão ler. Nós somos o sermão que muitas pessoas vão ouvir. E a visão da multidão, ela não é exata quanto a Jesus. Todos têm uma perspectiva distorcida acerca de quem é Jesus. E o que me preocupa nesse tempo é que nós não estamos falando só de um povo lá de fora, nós estamos falando de um povo que frequenta, de um povo que se tornou uma comunidade cristã, que se tornou o corpo místico de Cristo e que não tem uma visão sobre quem Cristo é. As pessoas querem enxergar aquilo que elas querem ver. O próprio Nicodemos chega para Jesus em João 3 e diz assim, olha, bem sabemos que és mestre vindo de Deus. Ele queria que Jesus suprisse as suas expectativas, baseadas em sua religião, e Jesus logo responde, você precisa nascer de novo. Ele nem tinha feito uma pergunta para Jesus, mas tinha exposto a sua perspectiva de Jesus. E sabe, eu tenho pensado sobre isso. Muitas pessoas se relacionam com Jesus como se Jesus fosse um curandeiro. E se Jesus é um curandeiro, eu me lembro de Jesus quando eu estou com uma enfermidade. Então, Senhor, cura da minha enfermidade. Algumas pessoas se relacionam com Jesus como se Jesus fosse uma empresa de ações. Então, olha, eu deposito um valor em Jesus e ele multiplica esse investimento por algumas vezes. Ele é um banco de ações, ele é uma carteira de ações, não. Não, Jesus é um poço dos desejos. Eu jogo uma moeda, eu esfrego uma lâmpada e ele está ali para realizar os meus desejos. Não, não. Você está buscando sinais. Você está buscando o que Jesus faz. Você está buscando multiplicação de peixes e pães. Se é isso, talvez você está fazendo como os religiosos que precisavam crer em Jesus. Alguns deles precisavam ver para poder crer em Jesus. Mas se você está buscando Jesus para conhecê-lo, eu quero dizer para você que ele é o maior interessado em se revelar a nós. Colossenses capítulo 1, versículo 15. Quem é Jesus? Quem é Jesus? Qual é a perspectiva, qual é a visão que eu tenho que ter de Jesus? Colossenses capítulo 1, versículo 15, a Bíblia diz assim, ó. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e todas as coisas permanecem por ele. Qual é a visão que eu tenho que ter de Jesus? Jesus, ele é a supremacia. Jesus, ele é a imagem do Deus invisível. Jesus, ele é o Deus encarnado. O Deus que conhece a minha e a sua emoção. O Deus que conhece a minha e a sua dor. O Deus que conhece a minha e a sua angústia. Por isso, buscar a Deus pela perspectiva terrena, caída, mundana, é buscar a Deus de um viés totalmente equivocado, de um viés totalmente errado, diminuindo a supremacia de Deus como se ele fosse apenas um resolvedor de problemas. Por isso que no segundo ponto dessa ministração, a visão de Pedro ela é tão importante. E na segunda verdade desse sermão, é quem anda com Jesus precisa ter uma revelação sobre Jesus. Quem caminha com Jesus precisa conhecer Jesus. Quem está na jornada com Cristo precisa saber quem Ele é. Tem um momento que ele pergunta, e vocês o que dizem que eu sou? E eu sou apaixonado por isso em Jesus, aqui em Mateus capítulo 16. Porque Jesus no primeiro momento fala assim, o que estão dizendo ser?
O que estão dizendo acerca de mim? E essa pergunta é uma pergunta ampla, e a resposta dos discípulos é uma resposta vaga. Olha, eles estão dizendo que o Senhor é isso e aquilo, mas Jesus está interessado em saber o que Ele é para nós. E para vocês, o que eu sou. E para vocês, o que vocês dizem que eu sou. E Pedro levanta a voz e diz assim: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o enviado, tu és o Salvador, tu és a oferta de Deus. Uau, isso é incrível. Revelação não é estudo, queridos. Revelação é relacionamento com Jesus. Sabe, revelação é andar com Jesus. O estudo, ele até pode gerar uma informação acerca de Jesus, mas a intimidade revela quem é Jesus. Sabe, eu estou casado há 10 anos, esse ano eu faço 11 anos de casado. E todos os dias eu tenho relacionamento com a minha esposa. Na vida de casado não são todos os dias que você tem intimidade, mas todos os dias você tem relacionamento. Bom dia, como você está? Precisa de ajuda? Por favor, obrigado. Jornada, caminhada juntos. Imagina se eu tivesse casado com a minha esposa para, ao longo de uma semana, me encontrar apenas 4 horas da minha semana com ela. 2 horas na quarta-feira, 2 horas no domingo. Será que eu estaria casado ao longo desses 11 anos? E por que, se nós amamos Jesus e se nós andamos com Jesus, por que nós não nos dedicamos na caminhada, na jornada com Jesus, em conhecê-lo, em provar e ver que o Senhor é bom? Pedro tem uma revelação de Jesus e no mesmo momento, Pedro tem uma revelação sobre quem ele era. Ele não pode ser colocado numa mesa. Ele não pode ser dissecado, estudado, exigido, não. Nosso Deus é um Deus de relacionamento. Homens que se diferem no meio de uma multidão são homens que veem Jesus como mais ninguém vê. Sabe, homens que lideram com o caráter de Jesus são homens que enxergam a Deus como outras pessoas não veem. E eu não estou falando aqui de performance, eu não estou falando da plástica, eu estou falando da jornada, do coração, da vida de Cristo que emana através de nós. Sabe, Jesus como líder, ele foi o maior servo, ele fala assim, olha, o maior é o que serve. E nós vemos pessoas andando uma vida inteira, uma jornada com Jesus, mas não se transformam na imagem de Jesus. Sabe, Jesus, ele quer que nós vivamos com ele uma experiência individual e não que possamos viver uma experiência baseada em outras pessoas. E é isso o que eu vejo para o tempo de hoje, para os dias de hoje. As pessoas, elas não têm mais interesse em buscar a Jesus porque elas se alimentam de outras pessoas. É a passarinha mãe que pega a minhoca na boca e passa uma porção daquilo que ela encontrou para os seus filhotes. Isso por um tempo funciona, mas quando chega a fase do amadurecimento, a fase de crescerem, eles precisam sair do ninho e ir em busca do seu próprio alimento. Quantos de nós conhecemos pessoas ou somos essas pessoas que vivem uma vida inteira na igreja, se ajuntando como igreja, sem conhecer Jesus, vivendo de experiência de outras pessoas, cantando lágrimas de outras pessoas. Ah, pastor, isso é errado. Não, isso não é errado, mas o Senhor quer dar para nós a nossa experiência com Ele. Sabe, isso faz muita diferença para nós. Você quer fazer parte do que a Igreja de Cristo está fazendo nesses dias? Tenha uma revelação sobre quem Cristo é. Busque isso. Ouça Jesus perguntando para você enquanto você está ouvindo esse vídeo, assistindo esse vídeo aqui na internet. Sabe, ouça Jesus perguntando para você o que eu sou para você. O que eu sou na sua individualidade. O quanto eu represento para a sua vida. Quando você encontra um líder que não conhece a Jesus, esse líder, ele atrai para si admiradores, ele não consegue produzir discípulos. E Jesus está falando assim, olha, Pedro, essa revelação, é sobre essa pedra, é sobre esse fundamento que eu edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus está falando assim, olha, nós somos pedras de edificação.
Ninguém de nós é mais importante, não. Nós somos pedras dessa edificação. Nós estamos construindo uma jornada juntos. Os admiradores, eles até seguem por um tempo, mas quando vem uma atração melhor, eles abandonam. E sabe, Jesus não está atraindo para si admiradores. Jesus não é um grande pensador. Jesus não é uma grande filosofia. Jesus não tem apenas uma proposta de uma vida melhor, não. Jesus é a verdade da nossa vida. Jesus é o fundamento da nossa vida. Jesus é a razão da nossa caminhada. Jesus é o porquê. É o porquê da minha vida. Sabe, nós não podemos estar apenas reunidos num lugar por costume. Nós precisamos estar nesse lugar até que a imagem de Jesus seja impressa na nossa vida, no nosso caráter, na nossa personalidade e que nós possamos externar isso a toda a multidão. Quem é Jesus? Jesus é a imagem de Deus expressa, manifestada em cada um de nós. Colossenses, capítulo 2, versículo 3, a Bíblia diz: nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Quando Jesus está perguntando, quem dizem que eu sou? Jesus está perguntando para nós, quanto de mim está dentro de vocês? Quanto de mim está impresso dentro de vocês? Sabe, eu queria aproveitar esses últimos minutos e queria orar junto com você. Jesus, eu quero pedir, Pai, que uma revelação sobre a imagem do Senhor esteja impressa dentro de nós. Que os nossos sentidos sejam apurados, os nossos olhos, ouvidos, o nosso sentimento, o nosso coração esteja sensível para nos aproximar da imagem do Senhor. Usa, Pai, essa plataforma para alcançar o coração dos meus irmãos e das minhas irmãs. E que nós possamos sair de um lugar de congelamento para um lugar de movimento no Teu reino, em que nós não estamos em busca de cliques, likes e admiradores. Nós estamos em busca de deixar nessa terra uma jornada, Senhor, uma jornada para as próximas gerações, que nós sejamos uma geração que transfere o coração do Senhor à próxima geração. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Eu espero que em breve nós possamos nos ver de novo. Deus abençoe você que assistiu até aqui. Siga as nossas redes sociais e fique por dentro de toda a nossa programação. Você sempre será muito bem-vindo. Que a imagem de Jesus fique fixada dentro do teu coração. Deus te abençoe.